Olá, meu nome é Bárbara Duran e estamos aqui para continuar com nosso conteúdo e nossas aulas sobre inglês. Neste vídeo, eu vou explicar para vocês estratégias de comunicação. Né? Vamos começar primeiro falando o que é uma estratégia de comunicação. Estratégia de comunicação são estratégias, como fala o nome, para você conseguir preencher esses espaços de comunicação, né, para você resolver os problemas de comunicação que você tem em algum momento quando vai viajar a outro país onde não falam sua mesma língua, tá? Quando a gente viajar em outro país, mesmo a gente estudando, sabe? Acontece que a realidade é diferente. Como eu já falei para vocês, quando eu estudei português, eu cheguei aqui no Brasil, uma coisa é ir na aulinha, a gente ser uma coisa não é robotizada, mas é uma coisa mais dinâmica em pergunta-resposta, ou tentar praticar. A outra pessoa sabe que você está aprendendo, é seu professor, é seu companheiro que talvez está no mesmo nível. E é muito diferente quando você chega no país e tem esse choque de realidade. Você chega, a outra pessoa já fala essa língua naturalmente e muitas vezes acontece que as pessoas vai na fluidência, não sabem como falar devagar ou como se explicar, porque não tem costume de falar com estrangeiros. E aí tem esses problemas de comunicação, que você quer falar uma coisa, outra pessoa entende outra coisa, e aí a gente não consegue fechar esse círculo de comunicação, de pergunta, resposta e pergunta e resposta. Então, essas estratégias de comunicação ajudam a resolver isso, a parar, a preencher esse espaço, esses espaços de comunicação, preenchê-los e te ajuda a que você consiga ter esse círculo de comunicação. Certo? Eu vou começar com a primeira estratégia de comunicação, que é você ser muito observador. Quando você chega a um lugar, vai a um país novo, onde você não é sua língua materna, você não sabe muito da cultura da língua, eu recomendo muito você observar, prestar atenção, ver como fazem as coisas. Então você chega e vai no aeroporto, né? Aí vai para migrações e você vai vendo como vai o fluxo, né? Você observa, chega e você começa a ver, é por aqui. Ou começa a observar por onde as pessoas vão, qual o caminho que elas vão seguindo. E você faz o mesmo. Não só quando chegam, quando vocês vão para um shopping e chegam num fast food. Você chega no fast food e você não tem, às vezes, nem ideia que tipo de comida é, então você para e observa. Olha, aqui as pessoas estão saindo com comida chinesa. Olha, aqui funciona assim, as pessoas entram por aqui e saem por aqui. E você observa como funciona todo num contexto. Como é a interação do lugar e a situação. A seguinte estratégia é copiar essas estratégias satisfatórias que tiveram sucesso. Como é isso? Eu vou continuar com o exemplo do fast food, que você está no shopping e está no fast food. Aí você vê que a pessoa entrou pelo lado esquerdo, sem comida, e saiu pelo lado direito com comida. Então você já observou que foi a primeira estratégia. Então vem o momento de você copiar o que essa pessoa fez. É muito válido copiar instruções, especialmente quando você não conhece qual é o fluxo, como funciona. Então você vê que começa a fila do lado esquerdo e as pessoas saem com comida do lado direito. Show! Você vai do lado esquerdo, copia, vai essa fila e vai copiando o que a pessoa vai fazendo e sai. Você vai seguindo o que sua observação deduziu você fazer. E muitas vezes tem muito resultado. A terceira estratégia, que é descartar as estratégias que não tiveram sucesso. Na anterior falei para vocês que você copia a primeira, a segunda você faz, vê que a pessoa entrou sem comida e sai com comida, show, copiou. Aí tem duas opções. Aquela que dá certo, que você conseguiu pedir e saiu com a comida que você desejou. E tem a segunda onde não funcionou de jeito nenhum.
que não é o que você queria, não você gostava, então você já aprendeu dessa situação, já aprendeu desse momento, e a próxima vez que você vai fazer, não vai fazer desse jeito. Você vai descartar essa situação, sua escolha no momento, você já aprendeu, já vivenciou, e vai fazer de outro jeito. Show? Então, isso também é muito válido. Descartar o que não deu certo, tá ótimo, porque a gente já tem experiência. A gente já testou. Testar é muito bom, especialmente quando a gente vai aprender de línguas. Quando você vai para um lugar e quer perguntar de um jeito, vai, testa. Não deu certo? Show. Próxima vez, para a próxima frase que eu tenho na cabeça. E você vai tentando evoluir essa comunicação. A número 4 é o parafrasear. Eu também tenho dificuldades para falar algumas palavras em português, hein? Essa estratégia se usa especialmente para pessoas que estão no nível intermediário avançado, né? Que isso é quando as pessoas querem explicar alguma coisa, esqueceram alguma palavra em específico e não lembram essa palavra. E o que acontece? A gente utiliza o significado completo da palavra ou descreve isso que a gente precisa para a gente obter o que a gente queria. Né? Por exemplo, você vai no restaurante e você esqueceu a palavra guardanapo, que é napkins em inglês. Aí você não lembra como se fala guardanapo. Mas você, como já tem um nível intermediário avançado, você consegue pedir um guardanapo mesmo sem lembrar essa palavra. Chama o garçom e pede: por favor, você pode trazer esse papel ou tecido que se utiliza para limpar as mãos, a boca? O garçom vai lá e você recebe seu guardanapo. Vocês não precisaram da palavra guardanapo, vocês utilizaram o vocabulário que vocês têm de inglês para pedir o guardanapo sem utilizar a palavra guardanapo. Show? Então, a gente não tem que se bloquear nem limitar. Se a gente no momento não lembra de alguma palavra, não lembra como se expressar, se você está falando e você trava, que é um problema que acontece muito com alunos, tá? Meus alunos, várias vezes eu ouvi isso deles, de que estão falando, está fluindo em inglês e esqueceram uma palavra e param e acabou a conversação. Não deixe isso acontecer, sabe? Utilize o vocabulário que você tem, utilize o conhecimento que você tem, sabe? Se desafia, vai lá, testa mais uma vez, utiliza sinônimos, utiliza antônimos, descreve o que você quer falar, sabe? Dá exemplos do que você quer. Outra pessoa sabe certamente que o inglês da língua materna vai tentar te ajudar, e se a comunicação está fluindo, vai conseguir se comunicar, tá? Então, isso daí eu recomendo muito para as pessoas que sempre dizem: eu estou falando, está tudo indo bem, e de momento esqueci uma palavra e parou tudo. Porque isso é real, acontece. Parou, travou e já não quero nada. Não fique no parou e travou. Testa, tenta, vai, para, respira, sabe? Se ciente do momento e situação e começa a fazer seu inglês fluir. Procura sinônimos, procura antônimos, procura o significado da palavra, mas não pare essa conversação. Beleza? A quinta estratégia, né? Essa estratégia é sobre analisar o contexto, sabe? E isso daí é muito importante, que às vezes a gente não entende a mensagem completa, né? Isso aparece muito quando as pessoas estão no processo de aprendizagem, quando estamos aprendendo alguma língua, estamos estudando, é uma coisa muito comum, tá? Então, a gente está lendo e, nossa, não entendi nada disso. Ok, mas você sabe algumas palavras, sabe? Você conseguiu entender as palavras-chave. Então, você com essas palavras-chave que você sabe, você consegue criar um contexto. E esse criar um contexto pode te ajudar, pode servir, pode ser muito válido, e você consegue continuar essa conversação, sabe? Isso também acontece muito. Os alunos falam: eu não, estão no exercício do listening, sabe?
e não entendi nada, porque não entendeu nada, não entendeu. Querem entender detalhe, palavra por palavra, vírgula, exclamação, querem entender tudo. E no começo não é possível, não é. Então, mas não fiquem mal por isso. Pelo contrário, vocês não têm que parar, e o que tem que fazer é pegar essas palavras-chave, sabe? Uma pessoa que está começando a aprender, normalmente começa a aprender, começa nos tópicos de apresentação pessoal, profissão, idade, tudo isso. Às vezes, alguns listeners são um pouco rápidos, que na verdade não são rápidos, são do ritmo normal do inglês. As pessoas, não entendi nada. Mas gente, você ouviu um número? Ouvi. Ok. Você que acha que esse número é? A idade? Ok. Contexto. Engineer. Mas eu ouvi engineer. Ok, então o que ele pode ter falado, ou se está falando da apresentação pessoal? Sua profissão. Sabe? E você pegou palavras-chave para você criar o contexto. Né? Outro exemplo, por exemplo, quando vão para o aeroporto. Alguns aeroportos têm a chamada, né? E vocês entendem, assim, a primeira. Quando uma pessoa está no aeroporto, a menina que fala no aeroporto, vocês entendem toda a mensagem? Talvez não. Vocês precisam entender toda a mensagem? Talvez você precise só entender o gate, que é a porta de embarque, o número do voo e a hora. Então não fiquem ansiosos em entender. Se você está começando, ou está ciente que está começando, relaxa. Preste atenção nas palavras-chave que você pode entender e você consegue entender tudo por contexto. Certo? A próxima estratégia é sobre organizar um sistema. O que é isso? Essa estratégia é uma estratégia natural, tá? Que é quando as pessoas estão expostas a outra língua, que não a segunda língua, que não a primeira língua, a gente começa a perceber algumas coisas que não é parecida com a nossa língua. Vou dar um exemplo. Umas pessoas estão falando e daí falam, I have a red card. Aí eu que falo português, I have a red card. Ok, eu entendi que tem um carro vermelho. Depois, ok, I have a plastic bottle. Plastic bottle? Gente, como assim? Ele falou red car, primeiro o adjetivo, depois o substantivo, e depois falou que tem um plastic water, adjetivo, substantivo. A gente consegue ver esse sistema, sabe? Essa ordem das palavras só organizando as ideias. Você percebeu que o sistema, a organização das palavras em inglês, na gramática, a ordem das palavras é diferente. Você colocou esses dois exemplos, talvez um terceiro, um quarto, e aí você consegue organizar o sistema. Não, gente, sempre é primeiro adjetivo, depois substantivo. E aí você conseguiu concluir isso, talvez já estudou isso antes, mas a gente esquece, porque nossa língua materna é o contrário e estamos muito familiarizados com isso. Então, você tanto ouvir isso, você consegue organizar o sistema e você mesmo, seu cérebro, toda a sua linha de pensamento, já aceitou esse sistema novo. Beleza? O próximo é criar e testar as hipóteses. Como é isso? Quando as pessoas estamos aprendendo, né, e tem muitas palavras que a gente não sabe, é natural a gente parar na palavra que a gente não entende. Especialmente quando a gente está lendo. A gente está lendo um texto e estamos lendo uma história, um parágrafo e encontramos uma palavra que a gente não entendeu. Qual uma coisa natural que a gente faz? Uma coisa... a primeira coisa que sai da gente. A gente para, pega um dicionário, procura o dicionário, procura a palavra, faz o entendi, porque você relaciona com o texto e continua lendo. Quando você faz tudo isso, olha todo o tempo que você... Não é um tempo perdido, mas todo o tempo que você ocupou para fazer isso. Quando você pode praticar outra estratégia, sabe? Não só parar sua leitura, sua compreensão do texto, compreensão do parágrafo para procurar uma palavra,
você pode continuar lendo, sabe? Achou a palavra que você não entendeu? Sublinha ou escreve e continua lendo, não para de ler. Lembra da estratégia anterior de entender um contexto? Ok, na outra você pegava as palavras e criava um contexto. Nessa daqui, você cria uma hipótese sobre o significado dessa palavra, sabe? Você vai lendo, você continua lendo, não para na palavra que você não entendeu, você continua lendo e quando você entendeu todo o contexto, é muito importante entender o contexto, tá? Quando você entendeu o contexto, você já pode imaginar, sabe? Pode criar uma hipótese do que essa palavra significava. Então, vamos invertir um pouquinho essa ordem. Em vez de você ler, não encontrar uma palavra, procurar no dicionário, ter a facilidade de ter um dicionário e você não praticar nem movimentar sua linha de linguagem, pega o dicionário, volta, o que acontece? Tem que ler de novo para lembrar o ritmo e a coerência do parágrafo e depois, tá, não, vamos cambiar isso daí e agora vamos fazer o quê? Vamos ler o parágrafo, encontramos uma palavra que não entendemos, sublinhamos, continuamos lendo e no final a gente, essa palavra pode significar isso. Legal, vou ver. Aí você vai no dicionário e muitas vezes pode ter a surpresa que você entender esse contexto te ajudou muito a entender o significado dessa palavra. Aí o que acontece? Você vai lembrar essa palavra. Não vai ser aquela palavra nova que apareceu e você não fez seu cérebro entender que existe, como se utiliza, nada. Você vai lembrar essa palavra. E se é uma palavra que você acha que é recorrente, utiliza, pratica. Não esqueça desse ritmo, frequência e contato com o inglês que a gente sempre está falando. Beleza? Outra estratégia é também desenhar as conclusões baseadas nas informações, tá? O que acontece? Normalmente os estudantes, os alunos, desenham conclusões baseadas em experiências anteriores, né? Por exemplo, quando você vai a um lugar e tem muitos fast food, sabe? Tipo, você já ido a vários restaurantes de fast food e você já tem muita experiência de restaurantes de fast food. Então, você já sabe o que você... Em qualquer restaurante que você vai, no restaurante que você for, você já sabe que tem que primeiro fazer uma linha, pedir a ordem e receber a comida. Então, também acredita na sua experiência, sabe? Acredita a informação que você já tem, acredita no fluxo natural que você tem, tá? Então, isso daí também te ajuda a estratégia de comunicação, sabe? Se uma língua você começa dando bom dia, boa tarde, boa noite, na outra também você começa dando, se você sente que assim, começa dando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, funciona, sabe? Para começar uma conversa, em muitas línguas a gente começa se comunicando com outra pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Eu te vi aí, eu gostaria de saber se você sabe onde fica tal coisa. Se funciona isso assim na sua língua, você acredita nisso, testa na próxima. Aí, você utiliza a experiência que você tem, você também faz a próxima estratégia. Você testa, sabe? O que você já sabe, tem como experiência, e começa uma conversação. Tá? E aí, quando a gente vai começar a fluxir, também acredita na experiência que você tem. Mesmo se você não tem muito vocabulário, não tem muita experiência em questão de falar com pessoas estrangeiras, você tem uma bagagem, você, na sua língua, na sua cultura, é feito de um jeito. Também acredita um pouquinho sobre essa experiência que você tem. Certo? Depois, a próxima é a gente dar um significado quando alguma informação em geral não está sobreentendida, tá? Como é isso? Normalmente os alunos não entendem uma palavra em específico em alguns lugares, algumas informações. Eu vou ser mais didática com um exemplo. Você vai a um restaurante e tem uma notinha na mesa ou em algum lugar do restaurante, especialmente sobre essas mesas, e falem aí, depois de você comer, coloque o lixo na lixeira. É redundante, mas
tem a notinha e fala lixo, lixeira. Então você não sabe todas as primeiras palavras que colocaram para você. Depois de você comer, ok, você falou, ok, o que é isso? Mas você viu a palavra lixeira. Aí você olha no redor, olha em todo o espaço e você vê uma lixeira grande onde tem lixo. Então, você começa a dar significado a toda essa expressão, a toda essa palavra, só por uma palavra, e você relacionou com alguma coisa que você viu, teve no seu alcance. Então, você consegue dar o significado a toda essa informação só com uma palavra e vendo. Então, você também pode ver toda essa frase e viu lixeira. Ah, beleza. Aí você pega a palavra lixeira, vê lá e você começa a deduzir. Ah, isso daqui é para, talvez, é para jogar, após de comer, jogar o lixo na lixeira. Então, você também aí já cria uma hipótese. Viu? Essas estratégias estão muito relacionadas uma com outra, tá? E a última é identificar e resolver problemas de compreensão. Mal entendidos, essa palavra, desculpa. Né? Então, isso também é para pessoas, estudantes de níveis mais avançados, quando a gente tem, em inglês se chama misunderstanding, né? Que é quando a gente tem mal entendidos, quando a gente, por exemplo, não pronuncia uma palavra bem e não foi ouvida desse jeito, e daí a gente não teve esse resultado bom, a gente tem que aprender a resolver esse problema de comunicação. Isso também é uma estratégia, porque a gente precisa se comunicar bem. Se a gente passou uma informação e não foi recebida corretamente, do jeito que a gente queria, ok, volta para trás e começa de novo. Vai no restaurante, eu quero uma Coca, I want a Coke, e você recebe um Sprite. Você falou, eu pedi um Coke. Tive um problema de compreensão, também não falei errado, ok, volta para trás e resolve esse problema que você teve. Beleza? Bom, gente, em geral eu quis passar algumas estratégias, tá? Que se utilizam para você conseguir concluir esse fluxo de comunicação e conseguir não parar e esquecer da conversa de trabalho. Não se esforçar um pouquinho e continuar indo embora. Beleza? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada.